Muito bem, aqui é o canal do YouTube do Pastor Antônio Valente. Estamos aqui, ramal de Maúba, né? Ramal do Maúba. E estamos aqui, o nosso irmão Miguel, presbítero Ozenil, evangelista Dário, né? Eles vão relatar para nós nesta tarde um pouco aonde a congregação do Maúba começou há muitos anos atrás. Hoje sabemos que não é mais congregação, é lá na beira da pista, é o templo sede do trabalho do campo aqui do Maúba, né? Campo Terra Santa de Abaetetuba. Muito bem, a paz do Senhor, presbítero Ozenil, evangelista Dário, nosso irmão Miguel Fonseca. Para quem não se lembra, o nosso irmão Miguelzinho, né? É filho do saudoso Miguel Sarge, mas era o Miguel Fonseca da Conceição Sarge. E aqui é com você, pastor, presbítero Ozenil. Muito bem, Pai do Senhor, presbítero Antônio Valente, presbítero Dário e o irmão Miguel, filho do saudoso Miguel da Conceição Fonseca. Estamos aqui para dar continuidade no histórico da Assembleia de Deus aqui no município de Abaetetuba. E estamos aqui na companhia do honroso presbítero Dário, que será o historiador aqui da história do campo. Já viu que ele tem em mãos o histórico realizado por ele, através das pesquisas, da história. E temos conosco aqui o nosso irmão Miguel da Conceição Fonseca, é isso? Miguel Carvalho Fonseca, que ele é filho do saudoso Miguel Sarges, que era, né, ele é neto do irmão Acelino, o qual cedeu aonde, né, ele cedeu o espaço aqui, a terra, para a construção do templo, a qual nós estamos aqui exatamente no local aonde foi construído o templo, né? E o nosso irmão aqui, ele realmente confirma, né, que aqui, né, ele congregou, ele teve a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, e vendo esta obra prosperar aqui nesse lugar. Foi, irmão? Na Assembleia a primeira Assembleia que existiu aqui no Ramal do Maúba foi aqui. Meu avô do outro pedaço de terra aqui, a gente fez aqui a congregação, tempo do pastor Samuel Bezerra. E aqui que vivi a minha parte de criança, adolescente, jovem. Aí depois a gente passou lá para outra igreja, que é lá na PA 409 agora. Muito bem, exatamente, né? Então, estamos aqui com o presbítero Dário. Ele vai nos relatar realmente, a continuidade desse trabalho, que após a pausa e sobre o problema, a dispersão que houve após o início lá no Guajará de Beja, através do pastor, da oficialização do campo, da construção do primeiro templo erguido ali à margem do rio Guajará de Beja, já com a direção do pastor João Batista de Mello, com o apoio de todas as famílias que já foram citadas, e o diácono Chico Marques. E houve um período que realmente parou lá, né? Mas como tinha os irmãos e que já tinham aceitado a Jesus também nesta área aqui, e o trabalho prosseguiu aqui, presbítero Dário. Neste momento eu queria que você nos relate, nos conte através, claro, da pesquisa, do que realmente as informações que você obteve, que foi exatamente aqui neste lugar, neste local. E conta pra gente, e neste momento aqui, para o canal do YouTube do pastor Antônio Valente. Paz do Senhor, presbítero Ozenil, presbítero Antônio Maria Valente. Queridos, nós fizemos uma pesquisa com base nas informações que está contida ainda na memória de alguns irmãos. A gente bem sabe, quando se trata de história, sempre há discrepâncias em informações,
alguém alega isso, alguém alega aquilo. Então a gente focou na pesquisa em extrair aquilo que estava vivo na memória dos irmãos e que tivesse relevância para a história da Assembleia de Deus em Abaetetuba. Em específico, nesse histórico que nós montamos, foi para ser lido quando o Campo Terra Santa completou 1 ano. E nós concluímos na pesquisa que aqui, nesse local, exatamente onde nós estamos, foi erguido o primeiro templo desse ramal conhecido como Ramal Maúba. O ramal recebe o nome pelo fato de haver um igarapé, um braço de igarapé, que é paralelo ao ramal, chamado de Maúba. Esse igarapé tem a foz no rio Arapiranga, que é o rio que é conhecido como o rio da segunda ponte da estrada de Bergen. Pois bem, o senhor Acelino Sarres, que era o avô do nosso irmão Miguel, a casa dele era do outro lado do ramal onde nós estamos, segundo as informações. E com o passar do tempo, ele cede esse terreno para que seja erguido o templo de adoração a Deus. E foram 2 templos, presbítero Zenil. O primeiro templo, uma informação interessante, o primeiro templo era de madeira e possuía galeria, tinha uma estrutura de galeria. E o segundo templo já com estrutura de barro e algumas estruturas de cimento. Inclusive é possível a gente perceber ainda aqui alguns destroços, né, desse templo. E houve homens de Deus, que nós focamos também na pesquisa em buscar saber, que dirigiram essa obra, esse trabalho, como o nome, que para nós foi uma surpresa no momento da pesquisa, do pioneiro, a gente pode dizer assim, do evangelho aqui na comunidade do Guajará, que foi o Raimundo Marques, né? Que naquela época os cidadãos eram muito conhecidos pelos seus apelidos, então ele tinha por apelido Dico Marques, mas o seu nome era Raimundo Marques. E o Raimundo Marques foi um dos dirigentes de cultos na casa do nosso irmão Acelino Sarges, e seguido de outros nomes que eu vou fazer a leitura aqui. Nomes como Durval, como eu falei, geralmente os cidadãos da época tinham seu apelido, né? Então esse irmão Durval, ele tinha o apelido de irmão Gondinho. Também o irmão Corbiniano, ele tinha o apelido, era conhecido como irmão Mimo. Temos também o irmão Florentino, que era o popular Fuluca entre os irmãos aqui. O presbítero Zenil tem muitas histórias, com certeza o irmão Fuluca já é da minha era, já lembro bem. Presbítero Miguel Sarge, que é o pai do nosso irmão Miguel Carvalho, que aqui está, Moisés Santos, José Vasco e muitos outros nomes que surgem de colaboradores do trabalho aqui nesse lugar, como o nosso irmão Pedro Paulo, que vem ter aí um parentesco, creio que é avô da nossa irmã Nayara, cantora popular da cidade de Abaetetuba, esposa do nosso irmão Osvaldo Quaresma. E aqui, né, nesse local, o evangelho foi pregado nessa localidade durante um bom tempo. Já no período de 1980, com a abertura da PA 409, houve uma reunião por parte dos irmãos para que o templo fosse erguido, né, às margens ali da PA 409. E a irmã Maroca, nossa irmã Maroca, conhecida entre os irmãos, ela cede um espaço no seu terreno, e então é erguido o templo ali, onde todos já conhecem, né, o templo Terra Santa, aqui na comunidade Arapiranga de Bergen, que em Abaetetuba é mais conhecido como Maúba, né? Mas a localidade chama-se Arapiranga de Bergen. E o evangelho assim vai crescendo. A gente tem nome de irmãos que dirigiram esse trabalho, o presbítero Miguel Sarges, o pastor Manuel Rodrigues, que já dorme no Senhor, o pastor Antônio Maria Valente, que é o dono do canal que está sendo transmitido, né, esse documentário, o pastor Gedaías Pinheiro Bento, o João Duarte Júnior, pastor Ari Chagas, Samuel Santos,
presbítero Aguinaldo Sérgio, pastor José Pompeu, presbítero Manuel Moraes, presbítero Otoniel Bahia, que é irmão do presbítero Ozenil, presbítero Zaqueu Monteiro, presbítero Manuel Sarges, que é pai do presbítero Ozenil, presbítero Juraci Cardoso e o presbítero Rosiberto Pinheiro. Foram dirigentes, claro que não está na ordem aqui os nomes citados, mas foram nomes de homens de Deus que conduziram esse trabalho. E a história, presbítero Ozenil, na memória dos irmãos, nos traz a informação de que daqui o evangelho ele alcança a Vila de Beja, alcança a PA, que a gente conhece como quilômetro 6, colônias, e então chega dentro da zona urbana da cidade de Abaetetuba. Então aqui, é claro que a gente fala em um resumo, né, do que foi pesquisado, mas até informa aos irmãos que vão assistir esse vídeo, e se quiserem ler esse histórico que a gente fez, é um histórico pequeno, mas contém uma história interessante, né, da forma como o evangelho foi implantado aqui na localidade do Arapiranga, no ramal Maúba, e como ele se expandiu, chegando até a nossa amada cidade de Abaetetuba. E graças a Deus a expansão do evangelho foi muito, mas muito proveitosa, né, para que as almas, as vidas fossem alcançadas, e está na proporção que está nos dias de hoje essa influência evangélica dentro da nossa cidade. Com certeza. Vale lembrar aos nossos seguidores do canal e a todos que é uma história basicamente precisa, porque a cada momento, quando a gente às vezes conversa, ouve outras pessoas, na época surgem às vezes relatos, novos relatos, e nome de pessoas que às vezes não são relatadas em função, né, da falta da tecnologia, de informações. Hoje nós estamos numa era que é muito fácil registrar, nós temos a tecnologia, né, disponível ao nosso alcance, mas a história, né, o tempo não apaga, a história daqueles que por aqui passaram. E nós estamos aqui, nós somos fruto, raízes, né? Somos, como diz a palavra de Deus, né? É o sangue, somos a semente deste sangue, né? Do sangue, não só de Cristo na cruz, mas daqueles que deram, né, sua gota de sangue, né, sua gota de suor, para que esse trabalho ele fosse expandido. E nós observamos que a obra assim, né, ela fez, né, tipo um círculo. Ela começou na área ali de lá do Rio Guajará, depois prosseguiu para cá, ela foi embora, dando um círculo, quilômetro 6, exatamente ali. Aí o presbítero saudoso Pedro Paulo era residente lá do Camurituba, é isso? Sim. E quando, após já o presbítero Godofredo ter aceitado a Jesus numa escola dominical, por isso que é importante, escola dominical, ela é muito importante. O presbítero Godofredo já aceitou Jesus, segundo a história diz, numa escola dominical. E aí ele se junta, faz hombridade junto com o presbítero Pedro Paulo, e nessa época, segundo a história, né, já, acho que você tem conhecimento disso, já com a presidência do pastor na sede, já dentro da cidade. E eles se juntaram e contribuíram muito para que o trabalho ele se expandisse, não só na zona rural, estradas, como nas ilhas, exatamente, né? Das várzeas. E hoje, trazendo para a nossa geração hoje, nós fazemos parte dessa geração. Importa para nós a alegria, o que realmente mexe dentro de nós, né? Eu, principalmente você, estamos nesta tarde aqui relatando isso para nossos irmãos, que, não só aqui no nosso Pará, mas em todo o nosso Brasil, onde quer que chegue esse documentário. É uma alegria muito grande, presbítero, porque, como o senhor disse, a história ela é preservada. Eu me formei em história esse ano, né? Então a gente sabe que para fazer registro de fatos históricos, a gente precisa ter as fontes históricas. E no nosso caso aqui, existe lá os
3 degraus, né, da primeira igreja. Aqui existem testemunhas ainda, o neto de quem cedeu, né, o terreno para ser erguida a igreja. Então a gente consegue ter as fontes históricas para fazer um registro. Inclusive isso já é um projeto de alguns jovens acadêmicos do Campo Terra Santa. E o senhor falou sobre a gente procurar a informação e descobrir algo novo. Tem um fato curioso que eu vou falar aqui. Eu conversando com alguns irmãos antigos ainda, irmã Carolina Lopes, que é minha tia, conversando com outros irmãos aqui, até pessoas não crentes a gente entrevistou, e foi relatado que nessa igreja um dia chegou um visitante, um irmão, e ele trouxe aquele chamado rabecão, aquele instrumento, e ele colocou, né, na parede da igreja, e as crianças, quando chegaram para o culto, né, as crianças chegam, vai logo entrando, por ser um lugar de difícil acesso a tecnologias, como o senhor falou, até porque na época muita coisa era novidade. Quando as crianças entraram, as crianças saíram correndo do templo e foram chamar os pais que tinham um bicho muito grande na parede do templo, mas na verdade era um instrumento de música. Então, como o senhor bem disse, quando a gente pesquisa, quando a gente vai em busca das informações, a gente acaba obtendo informações tão interessantes que faz com que a gente pense e veja o que aconteceu durante os anos para que nós hoje estivéssemos aqui. Houve relatos a nós repassados de perseguição, apedrejamento, questões espirituais. Há relato de uma irmã que ela era curandeira e quando ela aceitou Jesus, ela passava por guerras espirituais, até cair dentro de labareda de fogo ela caiu. E hoje, como o senhor disse, nós somos frutos de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás. E hoje, aqui na estrada de Beja, há o campo Terra Santa de Abaetetuba, a qual eu pertenço, o campo Moriá de Abaetetuba, a qual o presbítero Zenil pertence, e a gente vê a expansão do Evangelho, a expansão da obra de Deus acontecendo, e parar para observar o passado nos deixa grato, feliz, porque houve pessoas corajosas que sem conhecimento, sem letra, sem nenhum tipo de aparato humano no que diz respeito à cultura, conhecimento, eles aceitaram a missão que foram a eles impostas e pregaram o Evangelho, e essa pregação surtiu efeito a ponto de hoje nós podemos dizer graças a Deus, louvado seja Deus, e estar aqui nesse local. Inclusive no momento que nós iniciamos aqui a conversa para gravar o vídeo, eu senti algo diferente, assim, uma alegria no meu coração, e estar aqui nesse momento fazendo esse documentário, relembrando a história que é contada através dos irmãos, é motivo de alegria para nós, motivo de alegria saber que fomos alcançados por uma palavra que na verdade é uma semente plantada há muito tempo, que vem brotando e fazendo com que nós sejamos alcançados pela misericórdia de Deus através desse efeito dessa palavra pregada. Com certeza. E também, assim como você e eu, quando estava aqui, eu lembrei. É por isso que a importância de nós como pais irmos para a igreja levar nossos filhos. Eu lembrei que o templo, eu cheguei a ver quando garoto o templo aqui. Eu lembro de festa de ciclo de oração. Nesta época o meu pai ele não era obreiro, ele era um crente realmente de acompanhar minha mãe. Eu lembro que ele ficava aqui a parte externa do templo conosco. Eu lembro que eu era garoto e eu atravessava, eu via essa parte que era tudo assim, o mato capim embaixo, eu atravessava o outro lado da pista. Irmão? Era assim, né? O tempo era aqueles capim embaixo, era tudo assim, a casa era do outro lado. Eu como garoto lembrei, me voltou esse filme na mente. E aí o culto acontecendo aqui, as irmãs, época de Natal, como nós falamos anteriormente, como era lá assim ali no início ali no campo Moriá, né? E também aqui era a mesma, né? Tinha a parceria, Natal, festa, todo mundo da região vinha, né?
E interessante é ressaltar que as pessoas não tinham facilidade de locomoção. O deslocamento era de pés. Se fosse pelo garapé no remo, costa de animais, né? E ainda as pessoas vinham às vezes na véspera do culto. O culto é sábado, já vem sexta à tarde, né? No sábado de manhã, com alegria, com aquele fervor, aquela alegria no coração. E me veio, né, na mente agora esta lembrança, né, de que eu vim aqui, eu era garoto, eu, o meu irmão, o presbítero Antoniel, que inclusive foi dirigente aqui da congregação Terra Santa, hoje Campo Terra Santa. E vale ressaltar que o início de lá do Guajará e o prosseguimento aqui hoje resulta nos dois campos que, como nós falamos, não foi dividido, né? Foi multiplicado, né? Foi separado, né? Como campo. E tanto o Campo Moriá de Abaetetuba como o Campo Terra Santa de Abaetetuba, eles foram desmembrados junto na mesma data, 9 de julho, há 2 anos atrás, né? Então, agora 9 de julho completaram. E agora em julho completou 2 anos do desmembramento da sede de Abaetetuba, né? O Campo Moriá de Abaetetuba e Campo Terra Santa, na qual tem hoje como presidente do campo o reverendíssimo pastor Antônio Marçal, né? A qual o presbítero Dário, que é o nosso historiador aqui da tarde, realmente faz parte aqui do campo, é filho daqui, é fruto daqui, é semente daqui, né? Então, aqui está, presbítero Valente, a base das informações através do presbítero Dário, do prosseguimento da obra aqui, na localidade do Maúba, e também do nosso amado irmão Miguel, que nos dá a honra de estar conosco. Muito bem, presbítero Dário, presbítero Oliel, nosso irmão grande cooperador Miguel Fonseca, né? E para mim é uma alegria muito grande estar aqui nesta tarde, participando através do canal do YouTube do pastor Antônio Valente desta história. História essa que eu estava viajando no tempo, quando os irmãos, presbítero Dário, presbítero Ozenil e irmão Miguel, eu estava viajando aqui no tempo, né? Muito bom se lembrar das coisas boas do passado. Eu também faço parte que 2 anos, primeira vez eu dirigi a congregação, por 3 meses saí, né? Veio o pastor Arim. Depois eu vim já a segunda vez, substituí o evangelista Gedaías. Fiquei 2 anos e 6 meses e 5 dias. Então eu faço parte desta história, muito me alegro, e as considerações final do nosso irmão Miguel, presbítero Ozenil, presbítero Dário, desde já eu quero agradecer muito primeiramente a Deus, que é o dono de todas as coisas, Ele que é dono da obra, Ele é o nosso dono. E também quero agradecer cada um de vocês aqui, presbítero Dário, o presbítero Ozenil, nosso irmão Miguel. As considerações finais, irmãos. Muito bem, nosso amado irmão Miguel, para nós foi um prazer ter você conosco, e nesta tarde nos ajudando, contribuindo conosco nessas informações, e a sua palavra final. Eu sou grato também porque eu faço parte aqui desse grupo, né, que a gente nasceu aqui, se criou aqui, até hoje moro aqui nessa localidade, e ver o fruto que está acontecendo, né? Hoje eu já fui criado os filhos, já tem netos, tudo, graças a Deus eles estão todos nesse caminho, e eu creio que daqui para frente mais é bênção, né? Presbítero Dário. Meu amigo, para mim é uma alegria, né? Um prazer, né? Participar desse momento histórico também, de registro, e dizer que nós vamos nos aprimorar nessa catalogação de informação. Quem sabe por 100 anos apresentar um trabalho, os jovens do Campo Terra Santa já vão se preparar para elaborar um artigo através da orientação da minha esposa, que já está sendo cogitado.
E, inclusive, esse momento de entrevista me abriu aqui as ideias, né, para essa reunião de informações. Vai ser algo muito interessante, muito bom. E eu quero dizer que eu também faço parte dessa história. Para mim é uma alegria muito grande. E quando a gente busca as informações, a gente vai ver tantas pessoas que são fruto de oração, de entrega de alguém que fez algo pela obra de Deus aqui e hoje são abençoados, né? Eu posso citar aqui o presbítero Juraci, um presbítero bem conhecido lá no campo de Moriá, neto da irmã Maroca, que doou, não é, irmão Miguel, o terreno ali para ser erguida a igreja na PA. Assim como lembrei agora, o pastor Nelson Ferreira, que é presidente lá no Campo Galilé do Panacoera, o pastor Arnaldo Ferreira, são netos desses irmãos aqui. Então, são muitos irmãos que hoje são frutos, né, de um trabalho de oração, de busca. E eu quero nesse momento dizer a todos que estão assistindo esse canal do pastor, eu falei presbítero, mas é pastor, né, Antônio Valente, que o sentimento que nós temos aqui nesse momento, que a Assembleia de Deus em Abaetetuba está vivenciando esse momento de celebração de aniversário da instituição, o sentimento é de gratidão. Gratidão a Deus, quero agradecer a Deus e agradecer ao presbítero Zenil pelo convite, pastor Antônio Maria Valente também pelo convite de estar aqui e dizer que o nosso coração se enche de alegria por, como disse o irmão Miguel, fazer parte dessa história. Com certeza. Quando você falou do crescimento da obra, né, vale nós fazermos uma observação que quando foi desmembrada 2 anos atrás, né, congregação Monte Moriá, com apenas uma congregação e congregação Terra Santa, né? E hoje, com 2 anos de desmembramento, o Campo Moriá já dispõe de 3 congregações, uma construção de um grande centro de eventos, medindo 540 metros quadrados, e o Campo Terra Santa, 2 congregações, né, com bastante membros, e caminhando para a terceira, uma estrutura realmente que, né, é visível, assim como o Campo Moriá. Então é o crescimento da obra, né? Vale a pena, nós podemos dizer, né, como diz a palavra do Senhor, que eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor, né? Nós estamos aqui, os nossos contemporâneos passaram e deixaram este legado e nós estamos aqui. Enquanto Jesus não voltar, esse legado continuará, né? E quem sabe É possível, né, encontrar presbítero Zenil. exatamente, aqui deixa eu aqui do concreto, porque pode fazer uma observação que a área aqui ela foi já vendida para outras pessoas e por isso não houve assim, uma preservação, né? Aí já e por isso que nós não encontramos assim uma estrutura, parte assim do tempo a qual nós estamos fazendo referência. Mas nosso muito obrigado, e você que vai nos seguir, o seguidor do canal, e reflita a importância de você envolver sua família, seus descendentes, não desistir de pregar a palavra, e seja dia, seja noite, faça sol, faça chuva, cumpra o seu ministério, porque parece que não, mas o resultado como diz a palavra, embora nossos olhos não vejam, mas outros olhos verão, e o tanto que a prova está aqui, o resultado está aqui, e nós descendentes dos nossos pioneiros que passaram por aqui, nós estamos aqui, assim como o pastor Antônio Maria Valente. Muito obrigado. Muito bem, este foi nosso vídeo de hoje sobre a história da congregação Terra Santa, ramal do Maúba, do Arapiranga de Beja, e com a participação dos irmãos que eu já falei, que Deus possa nos abençoar poderosamente. Você que nos assistir, não se esqueça de assinar, se inscrever no canal do YouTube do Pastor Antônio Valente, nos ajude a fortalecer o canal, que o canal é bênção para todos nós. Olha, pelo menos essas histórias que está sendo contado da Igreja Evangélica, Assembleia de Deus em Abaetetuba, aonde tudo começou, por onde passou, nós temos aqui. Eu louvo a Deus pela vida do presbítero Zenil,
pela vida do presbítero Dário e do nosso irmão Miguel também. Que Deus abençoe a todos. Esse foi nosso vídeo de hoje. Estamos aqui no Ramal do Maúba, né? Ramal do Maúba. Estamos aqui. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Amém.